Boa noite, gente. Hoje é domingo, 5 de março, e passando aqui para falar aí sobre o término dessa 10ª rodada aí do Campeonato Carioca, né? Acho que nós temos muitos motivos de ficarmos desanimados, essa é a verdade. Apesar da vitória hoje do Botafogo, mas o cenário não é nem um pouco bom, que eu esperava. Acho que muita gente também não. E esses episódios, né? O Textor que desativou a sua conta no Twitter, ele até explicou, né? E a gente fala em cima disso. Enfim, a gente até discute aqui como que está esse cenário do Botafogo em relação ao Campeonato Carioca, que muita gente fica até preocupado, porque tem a questão ainda da classificação para a Copa do Brasil, né? Os 4 primeiros, o campeão da Taça Rio e o campeão da Copa Rio, torneio que é disputado no segundo semestre. De início, o futebol do Rio de Janeiro tem essas 6 vagas para a Copa do Brasil. Bom, de mais nada, eu vou pedir encarecidamente que vocês deixem o like, se inscrevam, tá? E vamos lá. Bom, nos últimos dias, né, a gente vem conversando nas lives, o pessoal até fala, poxa, mas você, Almanac, por exemplo, você, André Calipo, você estava muito confiante, né, com o Botafogo no início do ano. Poxa, e agora você está? É claro que não. Quando a gente termina a temporada de 2022, a nossa expectativa, né, para o início de 2023 era até animadora. Poxa, vamos manter esse elenco que fez ali um retorno interessante no Campeonato Brasileiro, continuidade de trabalho de comissão técnica, treinador. Acho que a gente pode continuar subindo de prateleira, né, do ponto de vista de competitividade. Aí até se discutia a questão de pré-temporada nos Estados Unidos, o que não aconteceu, né, vocês sabem bem disso. Ou seja, já teve ali um problema no planejamento, fora todas essas questões que vem acontecendo no extracampo, né? E aí sai o Jefinho, o Botafogo não consegue repor a altura, o elenco vai perdendo peças importantes. Agora, recentemente, teve a lesão do Patrick de Paula por parte do trabalho do técnico. Principalmente nesses últimos jogos, a gente viu um Botafogo sem padrão tático, né? Um Botafogo muito espaçado. Até falando aqui do jogo de hoje, até aproveito. O primeiro tempo foi tão desanimador, eu diria, quanto o jogo contra o Sergipe, né? Botafogo ali sofrendo até ataques perigosos do Rezende, que é o lanterna do campeonato. O Lucas Perry teve que fazer uma defesa milagrosa. O time não conseguia se posicionar em campo do ponto de vista de neutralizar as jogadas ofensivas do adversário, que, vamos combinar, era muito limitado, né? E não conseguia também triangular, não conseguia transformar isso em chances de gol. No começo do jogo até assustou 2 vezes, e depois começou aquele velho problema, né, de criar situações, enfim, de quebrar, né, retrancas. Já é um empecilho aí esse time do Botafogo, aí, treinado pelo Luiz Castro, já apresenta aí, eu diria que desde o ano passado. Muitas das vezes no Campeonato Brasileiro, até pelo nível dos adversários, a gente acabava debatendo em cima disso, mas agora, contra equipes bem inferiores, isso continuar acontecendo, mesmo entendendo que o time perdeu peças importantes, né? Hoje você vê um Botafogo sem o Tiquinho Soares, o Jefinho que saiu, falando aqui do que a gente pensava para o início do ano, né? Mas hoje você vê um Botafogo hoje sem o Tiquinho Soares, que vai ser julgado inclusive amanhã, junto aí de Marçal, Carly e Lucas Perry, né? A gente não sabe o gancho que ele vai pegar, pode ser um gancho aí, eu diria que considerável, né? Ele que já foi suspenso preventivamente, né? Então hoje, enfim, a gente a gente já não é de hoje que a gente fala, né, que tem jogadores ali que você olha e fala, poxa, apesar que não é fácil você montar um elenco tão competitivo, você não vai fazer isso da noite para o dia, mas certas dificuldades que a gente não esperava passar mais nesse momento. Vocês podem ver, eu estou super desanimado nesse vídeo, porque você olha agora o cenário do Campeonato Carioca, cara. Botafogo na 5ª colocação, fora do G4, tendo que torcer agora contra outros times para conseguir uma vaga nas semifinais. Volta Redonda que joga na 5ª contra o Boa Vista lá em Bacaxá. Boa Vista brigando para não cair. O Botafogo precisaria de um tropeço do Voltaço.
pelo menos um empate e ele vencer a Portuguesa, ou um tropeço do Vasco da Gama, que joga contra o Bangu em São Januário, e obviamente o Botafogo vencer, né, seu jogo. Mas está aí o Vasco hoje vencendo aí o arquirrival. Eu vi esse jogo, o Vasco fez um grande jogo, acho muito, mas muito improvável o Vasco tropeçar diante do Bangu. O Volta Redonda, que agora enfiou 6-0 no Madureira, venceu o Fluminense, venceu o Vasco, enfrenta o Boa Vista, que é o penúltimo colocado. Quer dizer, o que a gente precisa para que o Botafogo passe para as semifinais, a gente analisa o cenário, realmente não é nada animador, né? Então, assim, falando sobre a SAF, agora o Textor desativando o Twitter e explicando o porquê ele está fazendo isso, né? Enfim, tem até algumas aspas dele aqui, mas tá tudo errado, né, cara? Não tem o CEO, isso foi falado lá no final de janeiro, já estamos em março, né? Agora, essa semana fica aí na expectativa, na quinta-feira, de ter uma reunião aí com a comissão de credores, né, para discutir, para ver se consegue chegar num denominador comum em relação ao regime centralizado de execuções. Por falar nisso, amanhã o Daniel Figueira, grande botafoguense advogado, vai estar aqui para falar sobre isso com a gente, né? Mas, assim, cenário assim de início de ano que, olha, talvez nem dos mais pessimistas imaginavam, né? E não tem jeito, né, cara? O futebol, ele dá, ele tira e vice-versa. Você termina uma temporada confiante, até animado com o que você viu, analisando ali o tempo de trabalho que teve, os resultados, mas se as coisas não continuarem no mesmo compasso de evolução, né, numa crescente, não adianta, que tem coisas que acabam retroagindo, né? E é o caso do Botafogo, tá? Falando ali da questão extracampo em relação à sua SAF. São muito mais, são, como é que eu posso dizer? Nós tivemos muito mais notícias ruins do que boas. O campo e bola, convenhamos que talvez o único jogo que as pessoas tenham ficado tão animadas nessa temporada tenha sido o clássico contra o Fluminense. De resto, derrota para o arquirrival, jogando com sub-20, um time alternativo, né? Um sufoco tremendo contra uma equipe de Série D na Copa do Brasil. Eu não falo isso num tom pejorativo e desrespeitoso, mas eu falo aqui pela questão, claro, de material humano, que do ponto de vista de competitividade, obrigatoriamente o Botafogo teria que fazer jogos muito melhores. Falando até do Campeonato Carioca. Ah, mas na estreia teve uma derrota com o time B. Mas convenhamos, com o que o Botafogo já tem. E olha, eu vou dizer uma coisa, apesar de perdas, não ter contratado, eu acho que é um grande fracasso o Botafogo não ir para a semifinal. Nós temos ainda a última rodada. Mas caso o Botafogo não vá, eu acho isso um grande fracasso. Eu acho isso uma grande decepção. Eu acho que nem dos mais pessimistas, repito, esperavam isso. O Botafogo está na quinta colocação. Você tem Flamengo, Fluminense, Volta Redonda e Vasco da Gama. Ou melhor, perdão, Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama e Volta Redonda. O Botafogo está empatado no número de pontos com o Voltaço. Primeiro critério de desempate, número de vitórias também, até me corrigido, cometi um equívoco. Eu falei que o segundo seria gols marcados. Não, o segundo é o saldo de gol. O saldo de gol do Voltaço, 12. Botafogo, 8. Então, assim, caso o Volta Redonda vencer o Boa Vista, por 1-0, o Botafogo tem que ganhar aí, tem que bater a Portuguesa aí, o quê? 5-0? Não, 6-0. Porque se empatar no saldo de gol, o terceiro critério de desempate é os gols marcados. Volta Redonda tem 24 contra 13 do Botafogo. Realmente, aí é um apelo que a gente faz para todos que estão envolvidos. E olha, para a SAF, Textor, e já diariamente a gente vem falando isso, né? Ou vocês organizam, ao invés de ficar desativando o Twitter, talvez pense, se, bom, analisando ali o ônus e bônus, se você realmente quer, porque se tratando de Botafogo, não adianta achar que ia chegar aqui, ia ser tudo fácil, não ia ter pressão. Não. Botafogo é um clube muito grande. Botafogo é um clube que tem uma torcida muito grande, muito apaixonada. É um clube que viveu dos seus piores momentos no seu passado recente. Então, assim, não adianta acharem que a história começa quando vocês chegaram aqui, porque a história já está andando há muito tempo e as pessoas querem ver mudanças. No retorno do Campeonato Brasileiro, analisando ali o campo e bola, que são dos grandes holofotes, a gente começa a perceber isso.
Mas como qualquer outro time que começa a ter um planejamento melhor, ter vamos dizer, um poder de investimento maior, seja no seu time, seja na sua estrutura, é o quê? Vamos manter agora, né? Vamos chegar agora no nosso campeonato estadual sem perrengue, vamos para as semifinais. Aí, claro, clássico, 50-50. Copa do Brasil, poxa, analisando ali o nível dos primeiros times, não vamos ter perrengue, né? Vamos fazer a nossa parte, vamos passando de fase, vamos vamos dizer, manter o nosso padrão tático, nosso padrão de jogo. Mas ainda falta um detalhe aqui, um ajuste ali. Sim, mas do geral, você vendo ali um time competitivo, como hoje, o que acontece? Qual é a diferença? Era o mesmo Rezende no primeiro tempo e no segundo. Tudo bem que a entrada do Lucas Fernandes no lugar do Gabriel Pires fez uma grande diferença. Aliás, mudou totalmente a história do jogo. Gabriel Pires que reagiu até vaias. Jogador, cara, profissional, experiente, que se diz até botafoguense, cara, jogar em time grande, eu me admiro esse rapaz. Eu sou um que elogio bastante, que gosto do futebol dele, já fui até xingado por causa disso. E, pô, hoje ele tá jogando muito mal, recebe vaias e quer debochar? Quer jogar no Botafogo ou não quer? Quer abraçar o planejamento, o projeto na hora boa e ruim ou não? Se tem jogadores no elenco que não estão afim, que não está acontecendo o que eles esperavam, meu irmão, chama aí André Mazuco, faz uma reunião e discute questões contratuais. Eu não estou mais afim, não quero então renovar quando acabar, contrata outro. Porque é uma situação muito desanimadora. Eu estou estarrecido, cara. Eu não esperava. Talvez essa ficha tenha caído mais hoje, sei lá. Vocês até falavam isso nos últimos dias aqui comigo nas lives, mas confesso que a cabeça da gente fica tão, vamos dizer, apontada, né, para essa questão de RCE, de recuperação extrajudicial, esses problemas de penhoras e por aí vai. Até a gente até fala que não tem penhora, tem ou não tem. Aí você fica né, aquela turbulência que você não sabe para onde vai. Complicado, cara. É complicado. O acionista de 90% da SAF do Botafogo se posicionando por causa da sua conta no Twitter. Tem coisas muito mais importantes, né, cara? Cadê o senhor do Botafogo? E aí, esses reforços vão vir ou não? Bom, as obras do estádio Newton Santos parece que está dentro de um planejamento, mas, bom, Botafogo já tem aí data, já tem local confirmado para os seus jogos contra o Brasiliense, por exemplo. Jogo esse que vai acontecer no dia 15 de março, pela segunda fase da Copa do Brasil. E olha, não é seja o que Deus quiser. Como o treinador hoje falou. Vai me desculpar, eu discordo totalmente desse senhor com essa colocação. Não é seja o que Deus quiser. Não. O discurso de um técnico que está vendo que as coisas não estão andando nós temos obrigação de nos classificarmos por sermos o Botafogo. Não fizemos a nossa parte. O que nos resta agora, nós vamos correr até o último minuto. O que vai acontecer com os outros pode até influenciar na tabela, mas a nossa preocupação tem que ser aqui, no dia a dia, nos treinos. Apesar de elogiar a postura, fez uma coletiva, chamou a responsabilidade na terça passada, mas a gente está vendo aí no campo e bola que tem muita coisa que está retroagindo, que está atrasando. Você compara ali o elenco que o Botafogo tinha, não é, Textor? Não é todo mundo. Vocês comparam o elenco que o Botafogo já tinha no final do Campeonato Brasileiro que tem agora, deixa todo mundo preocupado já para o início do Campeonato Brasileiro, por aí vai. Talvez os pontos positivos dessa tarde, né? Apesar desse cenário, repito, muito desanimador, golaço do Matheus Nascimento, a grande assistência que ele deu, o primeiro gol do Carlos Alberto, né? Lucas Perry mais uma vez muito bem. Gostei até da partida do Adrielson, mais ligado hoje, achei. Tietê mantendo a sua regularidade. O lateral direito, o JP, né, o jovem JP, achei bem, seguro, né?
porque nos últimos dias, nos últimos jogos, se tratando de lateral direita, nós não tivemos segurança alguma. Ah, mas hoje era um adversário fraco. Jogo passado também. Então, talvez seja isso, tá? Enfim, algumas pessoas... Ah, claro, Lucas Fernandes, né, que mudou a história do jogo na entrada, no intervalo. E eu acho até o Luiz Henrique também, né, gente? Mereceu fazer um gol bonito, numa tabela com o próprio Matheus Nascimento. E a bola caprichosamente bateu no travessão. Mas terminou o jogo, a gente até fala, né? Poxa, beleza, 3 pontos. Mas aí tu olha aí o que acontece, tu vê o Botafogo faltando uma rodada, na 5ª colocação, tendo que torcer agora contra os outros, em um campeonato carioca. Se isso aqui fosse campeonato brasileiro, é claro que o nosso sentimento seria diferente, mas em um campeonato carioca é muito pouco para você, Botafogo. É muito pouco para todos vocês que estão por dentro, aliás, dentro desse projeto. E olha, eu vou fazer um apelo aqui também. Botafogo associativo. Fiscalizar, né? Ficar atento aos balanços, o que vem acontecendo, aliás, o que não está acontecendo, para que todos fiquem totalmente por dentro de qual é essa situação da SAF, porque é um tal de disse-me-disse muito desagradável. Está mais do que na hora, através de, ou melhor, de forma oficial, haver ali mais comunicações por parte da liderança da SAF do clube, que é o John Textor, com a torcida. Live no Botafogo TV, nota oficial, plataformas com perguntas e respostas, como vocês fizeram essa semana, eu não sei. Eu não estou aqui para dar resposta para tudo. Sou só um mero torcedor. Mas que está faltando, que é uma lacuna a ser preenchida, façam essa autocrítica. E não é de quem está de fora é fácil falar, não. Porque isso a gente já conversa há um bom tempo. As satisfações, a mensagem, a conversa, ela tem que vir para a torcida em bons e maus momentos. Isso eu tenho consciência limpa que falo há muito tempo. E hoje, muito parado. Vou repetir de novo. Cadê o CEO do Botafogo? E aí a gente vê esse bate-cabeça na ausência do texto. Que, claro, grande parte não vai estar aqui no Rio de Janeiro, não vai estar aqui dentro, né, vamos dizer, vivendo ali no tete-a-tete o projeto Sociedade Anônima de Futebol do Botafogo. Um domingo desanimador, na minha opinião, me desculpem, não escondo isso de ninguém. Para quem até gosta de cobrar, né? Mas antes você estava confiante, estava, continuo com a mesma opinião que eu tinha antes. Ninguém esperava, né? O Botafogo tivesse um começo de ano tão, mas tão desanimador como esse. Decepcionante, palavra seria? Amanhã eu estou de volta, uma live com meu amigo Daniel Figueira, advogado, para a gente discutir essa questão judicial da SAF do Botafogo. Tão importante quanto, claro, tudo que vem acontecendo para dentro de campo, mas a gente precisa ver aí o projeto ter um norte para continuar equacionando as dívidas e buscando aí alavancar as receitas em todos os seus departamentos. Tá? Deixo esse vídeo aqui para vocês. Desejo a todo mundo, amigos e amigas, um bom final de domingo e vamos lá. Acho que desânimo descreve o momento. Boa noite.